O Tanjoubi omedetou gozaimasu. Isto é japonês para parabéns. O Observador faz 12 anos e, em vez de bolo, oferecemos uma visita ao Japão com a Pinto Lopes Viagens. Assine por apenas 39,90€ e habilite-se a ganhar. 12 anos a escrutinar o poder, 12 mil quilómetros para celebrar. Assine hoje em observador.pt. Arigatou. Observador. Jornal das 9 da Rádio Observador, edição do jornalista Martim Madeira. E Martim, em destaque, o Partido Socialista vai votar contra a prestação social única nos moldes em que está proposta. Os socialistas querem mais transparência e desconfiam do canal de denúncias que o Governo quer criar, é o que indica ao Observador uma fonte do grupo parlamentar. Esta prestação social única vai substituir 13 prestações sociais não contributivas, como por exemplo o rendimento social de inserção e o complemento social para idosos. Esta medida vem do Governo Socialista de António Costa e estava prevista no Plano de Recuperação e Resiliência. Para o PS, os moldes em que assume agora, nas mãos do Executivo de Luís Montenegro, são motivos para um discurso que dizem ser populista e que se está a formar em torno desta medida. Um dos problemas que para o Partido Socialista é a obrigação dos beneficiários de fazerem trabalho de solidariedade social por 15 horas semanais. Ora, o Partido Socialista diz que esta ideia não é nova e que não pode ser implementada de forma universal. Os socialistas criticam também a falta de transparência do Governo por não haver garantias do valor da prestação, nem de que não vai haver pessoas a receber menos ou a serem impedidas de vir a receber. Já o Chega exige duas condições para viabilizar esta proposta de criação de uma prestação social única. Em conferência de imprensa na sede do Chega, André Ventura afirma que vai propor um mínimo de 5 anos para que os imigrantes possam ter acesso a apoios da Segurança Social e avisa que a proposta só passa se essa exigência for cumprida. O Governo retira a possibilidade de imigrantes receberem apoios sem descontarem, ou nós não estaremos passíveis de viabilizar esta lei. Esta lei permite que alguém chegue a Portugal, nunca tenha descontado e receba prestações sociais durante um ano ou um ano e meio. É uma injustiça tremenda. Face a pessoas que estão cá a descontar e a pagar estes impostos. Nós, se queremos fazer as mudanças para que fomos mandatados, temos que levar a cabo com seriedade esta postura. Já por outro lado, o líder da oposição fala noutra necessidade, a necessidade de distribuir o valor aplicado no rendimento social de inserção. Cortar nos rendimentos mínimos e nos RSIs e alocar essas quantias a pessoas que efetivamente precisam. Pessoas que têm descendentes com problemas, com deficiência, pessoas que elas próprias têm atestados de deficiência ou de incapacidade com grande nível de intensidade e que por isso não conseguem trabalhar, e a famílias que têm que apoiar e prestar apoio aos seus filhos e aos seus netos, porque temos um problema evidente de natalidade em Portugal. As declarações do líder do Chega, André Ventura, diz que o partido não aceita mudanças de cosmética em matéria de subsídios. E Martim, a discussão da proposta de lei para a criação desta prestação social única está marcada para a próxima semana. O Parlamento aprovou o pedido do Governo para discutir com urgência a autorização legislativa sobre esta proposta. A discussão na especialidade dura no máximo 10 dias. Luís Montenegro garante que o Governo quer esclarecer todas as dúvidas. O arranque do debate está agendado para o próximo dia 12 de junho e é importante realçar que o Governo tem alguma pressa para aprovar a criação desta prestação social única. Isto porque há 4 anos o Primeiro-Ministro da altura, António Costa, incluiu a aprovação da prestação social única nas condições de recebimento de fundos do PRR e, portanto, se esta medida não for aprovada até ao final do mês de agosto, Portugal fica em risco de não receber cerca de 500 milhões de euros. E todas as 6 pessoas que foram detidas pela PSP na sequência dos desacatos em frente à Assembleia da República na greve geral saem em liberdade. Uma decisão tomada hoje em tribunal. Os manifestantes vão ficar a aguardar julgamento com a medida de coação mais leve, termo de identidade e residência. A informação foi adentrada pelos advogados dos detidos no Campos da Justiça. A advogada Carmo Afonso, que representa um dos detidos, explica as acusações feitas pelo Ministério Público. Neste caso era resistência e coação, mas nós estamos aqui numa parte ainda em que todos os indícios que estão nos autos são indícios trazidos pelos agentes policiais, ou seja, ainda não existiu a oportunidade de os arguidos exercerem o contraditório e trazerem alguma prova. E por acaso, neste caso, a prova que existe e que podem trazer são inúmeros vídeos que com muita facilidade
podem trazer a desejada clareza ao processo que neste momento ainda não existe. A advogada Carme Afonso considera a medida adequada e ainda assim aponta que o período de detenção de 48 horas foi excessivo. E Martim, a inteligência artificial já está a ser utilizada na área da saúde. O Observador tentou perceber o que está a ser feito em Portugal e encontramos ferramentas de inteligência artificial que ajudam a identificar fraturas em exames de imagem, a diagnosticar doenças da visão, a resumir o histórico de doentes nas urgências e a melhorar o rastreio do cancro. São essas algumas das ajudas que a inteligência artificial pode dar. O jornalista do Observador, Tiago Queiro, explica num vasto artigo em observador.pt que desde o ano passado já há mais de 100 de projetos. Esta tecnologia está a ser aplicada em várias especialidades, como, por exemplo, em oftalmologia, no Hospital de Santa Maria. Temos também no Hospital de Santa Maria um projeto muito interessante e também muito recente na área da oftalmologia, que utiliza a IA para ajudar à detecção da retinopatia diabética, que é uma doença que afeta cerca de 1/3 dos diabéticos em Portugal, e também do glaucoma, que é outra doença oftalmológica, que é a principal causa de cegueira em Portugal. E, portanto, com apenas um exame, esta ferramenta de IA ajuda no diagnóstico e, no caso do glaucoma, falo com uma eficácia melhor até do que os médicos. O SNS está entusiasmado com a inteligência artificial, no entanto, o bastonário da Ordem dos Médicos já veio alertar que a inteligência artificial deve ser encarada como uma ferramenta de apoio e que deve ser utilizada sempre com supervisão médica. E o bastonário deixa ainda um aviso aos utentes, porque nós sabemos que cerca de 40% da população portuguesa já utiliza a IA para esclarecer dúvidas sobre saúde. E o que a Ordem dos Médicos diz, através do bastonário, é que a IA não pode nem deve substituir o médico no que diz respeito à experiência que o médico tem e também ao contacto humano, que é muito importante. As declarações do jornalista do Observador, Tiago Queiro, que assina um artigo sobre este tema da inteligência artificial na saúde, que pode ler no nosso site do Observador. E agora olhamos para o desporto. A seleção portuguesa de futebol tem amanhã o primeiro teste para o Mundial. É um jogo amigável frente ao Chile. Roberto Martínez diz que não está preocupado com o resultado. É o primeiro de 2 jogos na preparação antes do Campeonato do Mundo. O primeiro vai ser no Estádio Nacional, frente ao Chile, e depois em Leiria, contra a Nigéria, no dia 10, dia de Portugal. O selecionador nacional realça que a prioridade da partida de amanhã não é a vitória. Roberto Martínez diz que o jogo de amanhã serve para preparar especificamente o último jogo da fase de grupos contra a Colômbia e elogia os treinos e também a dinâmica da equipa. Os treinos tiveram uma intensidade, a dinâmica de grupo é muito, muito boa e os adversários já têm aspectos dos adversários do Mundial. Com certeza que jogar contra o Chile é porque é uma equipa que tem um aspecto de duelos como a Colômbia, uma equipa sul-americana, mas depois aspectos nossos, de conceitos de tudo aquilo que precisamos de fazer com bola e sem bola. Esse bloco é muito mais individual e levar todos os jogadores ao melhor nível fisicamente e de clareza daquilo que eles precisam de fazer no relvado. Roberto Martínez diz ainda que não tem todos os jogadores disponíveis. Mateus Nunes ainda recupera de lesão e amanhã vão chegar os 4 campeões europeus pelo PSG. Vitinha, João Neves, Nuno Mendes e Gonçalo Ramos. A comitiva lusa voa para os Estados Unidos dia 12, isto porque Roberto Martínez quer adiar o máximo possível a partida de Portugal para os Estados Unidos. O primeiro jogo é frente à República Democrática do Congo, em Houston, no Texas. E agora são 9h08. Vamos ao noticiário local, Martim. Vamos lá, amanhã a Câmara de Leiria reúne-se com o Ministro Adjunto e da Reforma do Estado no Encontro Nacional SEDES. A Associação para o Desenvolvimento Económico e Social vai realizar várias conferências em Leiria, nas quais se insere o ciclo de debates subordinados ao tema Pensar o Território e Descentralização do Estado, com a presença de Gonçalo Matias a partir das 10h30 da manhã. Amanhã também partem os veleiros do Caminho Português de Santiago à Vela 2026 da Ria de Aveiro em direção à Galiza. São 20 veleiros e pelo menos 80 nautas peregrinos que seguem às 8 da manhã em direção à Galiza para recriar a viagem marítima do Translatio Jacobeo. A viagem começou no dia 22 de maio e termina no dia 14 de junho
em Santiago da Compostela. Amanhã, em Lisboa, desfila a Marcha do Orgulho LGBTQIA+, sob o tema Nem Silêncio Nem Medo, Existimos e Resistimos. A marcha arranca às 4h30 da tarde do Marquês de Pombal, em direção ao Terreiro do Paço. Arranca também amanhã a Feira Nacional de Agricultura em Santarém. O Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas recebe a partir das 10 da manhã de amanhã o maior evento do setor da agricultura em Portugal, e esta edição destaca os pequenos frutos. Até 14 de junho, a Feira Nacional de Agricultura recebe exposições, comércios, mas também debates entre especialistas, investigadores e decisores políticos. A Unidade Local de Saúde do Arco Ribeirinho, da qual faz parte o Hospital do Barreiro, vai receber um sistema de ressonância magnética e um equipamento para cirurgia robótica. O sistema de cirurgia robótica vai realizar procedimentos minimamente invasivos nas especialidades de urologia, ginecologia e cirurgia geral. Já o novo equipamento de ressonância magnética abrange utentes adultos e pediátricos em áreas como a neuroradiologia e estúdios abdominopélvicos. A STCP vai reforçar a operação para o Festival Primavera Sound no Porto. Entre os dias 11 e 14 de junho, as linhas de autocarro 205, 500 e 502 vão ser reforçadas através do aumento de frequência e da utilização de viaturas de maior capacidade. Para o regresso do festival, vai haver um serviço especial do festival até aos aliados, até às 4 da manhã, nas madrugadas de 11, 12 e 13 de junho, com frequência de 10 minutos, e no dia 14 de junho o serviço funciona mesmo até à meia-noite. E assim que terminamos o Jornal das 9, edição do jornalista Martim Madeira. Já a seguir, daqui a pouco, aliás, temos a Guerra Traduzida. Deixe-se ficar connosco.